No meio do tumulto ensurdecedor de um grande mercado municipal no centro de São Paulo, Isabela e sua mãe tornaram-se vítimas da extorsão cruel de um policial corrupto. A barraca foi derrubada, o corpo de Isabela banhado com água de esgoto e sua dignidade pisoteada. No entanto, no dia seguinte, uma figura inesperada surgiu para virar o jogo diante dos olhos de todos. Naquela tarde, o mercadão estava repleto do caos habitual de comerciantes e compradores. O som das pechinchas misturava-se com o aroma tentador de comida de rua. No meio daquela multidão destacava-se Isabela, uma jovem de 25 anos, de pele clara e rosto bonito que irradiava firmeza. Ela vestia uma camisa social branca de mangas longas justa, e uma calça jeans preta que delineava seu corpo esguio. Seus cabelos negros e longos brilhavam sob a luz do sol que entrava pelas frestas do teto. Embora cuidasse apenas de uma simples barraca de pastéis e salgados, Isabela chamava a atenção. Ao seu lado, sua mãe, Dona Maria, de 50 anos, vestindo roupas simples e um lenço modesto na cabeça, estava ocupada ajudando a organizar a mercadoria enquanto atendia aos clientes. O carrinho de alumínio e vidro estava cheio de pastéis quentes, coxinhas e rissoles que eram disputados pelas pessoas. Aquele ponto tornou-se o centro das atenções no corredor do mercado. As mãos de Isabela eram ágeis ao servir os compradores, pegando os salgados com uma pinça e entregando-os aos clientes que estendiam o dinheiro. Seu sorriso amável criava uma atmosfera acolhedora, muito diferente dos rostos endurecidos de outros vendedores cansados de gritar suas ofertas. A mãe cuidava do caixa, contando o dinheiro com cuidado enquanto ocasionalmente cumprimentava conhecidos. A harmonia entre elas criava uma imagem simples de uma família trabalhadora, sincera e honesta. Tudo parecia normal, como se o mercado seguisse seu fluxo habitual sem problemas. No entanto, a situação mudou drasticamente quando passos pesados foram ouvidos se aproximando. Da entrada do corredor, surgiram dois homens. Jairo, um policial de 35 anos, tinha um corpo robusto com o peito estufado envolto na farda da polícia militar. Seu olhar era penetrante, o rosto duro com um sorriso fino cheio de arrogância. Seus coturnos batiam no chão do mercado com um som alto, fazendo as pessoas se virarem instintivamente. Ao seu lado caminhava seu parceiro, menor em estatura, mas com um olhar frio igualmente opressor. A presença deles fez o barulho do mercado diminuir lentamente. Os vendedores que antes gritavam, agora se calavam. Alguns compradores se afastaram rapidamente e sussurros começaram a ser ouvidos. Jairo caminhou cada vez mais perto da barraca de pastéis. Cada passo de Jairo trazia uma pressão, como se o ar quente e úmido do mercado se tornasse sufocante. Isabela, que estava atendendo um cliente, parou espontaneamente e olhou na direção das duas figuras. Sua mãe também parou. Seu rosto empalideceu ao ver a farda se aproximando. A multidão começou a se afastar, deixando um espaço vazio ao redor da barraca, o que tornou a situação ainda mais tensa. Finalmente Jairo parou rigidamente na frente do carrinho de salgados. Estufou o peito, cruzou os braços. A expressão de soberba estava estampada em seu rosto. Seu parceiro ficou um pouco atrás, com os olhos varrendo o local, como se avisasse a qualquer um para não se intrometer. Isabela o encarou de volta com a testa franzida. Seu instinto dizia que aquele homem não viera como cliente, mas como portador de grandes problemas. Sem rodeios, Jairo postou-se firme diante da barraca de Isabela. Sua voz era grave, cheia de pressão, como se quisesse afirmar imediatamente seu poder. Eu não vim para comprar, disse ele em alto e bom som, fazendo com que as pessoas ao redor olhassem. Eu vim cobrar a taxa de segurança. 5.000 reais. Aquela frase fez a atmosfera do mercado congelar instantaneamente. Isabela, que ainda segurava a pinça de pegar pastéis, parou no ato. Seus olhos se arregalaram em descrença, seus lábios tremeram contendo o choque. 5.000 reais não era uma quantia pequena, especialmente para vendedoras de lanche que ganhavam apenas um lucro magro a cada dia. Sua mãe, sentada em um banquinho ao lado do carrinho, olhou assustada, suas mãos pararam de contar as moedas. O silêncio era tal que parecia que o ruído do mercado havia sido engolido pela ameaça recém-lançada.
Isabela tentava entender a situação. Seus pensamentos estavam confusos, seu coração batia acelerado. Ela sabia que a prática da milícia e do suborno não era novidade no comércio popular. No entanto, normalmente o arrego, ou a taxa de segurança exigida era de algumas centenas de reais, um valor que, embora pesado, ainda podia ser forçado a caber no orçamento. Desta vez, o número de 5.000 era claramente não apenas um fardo, mas uma forma de extorsão descarada. 5.000, disse Isabela num sussurro, quase sem acreditar. Ela olhou para Jairo tentando encontrar uma brecha, esperando que aquilo fosse apenas um mal-entendido. No entanto, o olhar de Jairo não vacilou. Seus olhos eram afiados, cheios de seriedade. O sorriso fino em seu rosto parecia zombar, como se quisesse dizer que ele realmente tinha poder sobre qualquer pessoa naquele mercado. Enquanto isso, a reação dos cidadãos ao redor mostrava um medo profundo. Alguns comerciantes olhavam com rostos ansiosos, mas logo baixavam a cabeça para não serem arrastados para a confusão. Alguém sussurrou baixo: é muito dinheiro. Mas se é a polícia pedindo, quem tem coragem de negar? Esses sussurros aumentavam a pressão psicológica, fazendo Isabela se sentir cada vez mais encurralada. Sua mãe tentou acalmá-la tocando no braço de Isabela, mas suas mãos velhas tremiam. Filha, não arranje confusão. É um homem fardado, sussurrou ela, com medo das consequências se recusassem. Mas para Isabela, o sentimento de choque se misturava com uma raiva que começava a crescer. Ela não se sentia apenas extorquida, mas também humilhada na frente de tanta gente. Como se a dignidade delas pudesse ser pisoteada apenas por causa da farda que Jairo vestia. Jairo não parou por aí. Deu meio passo à frente. Sua voz ficou mais alta, como se quisesse garantir que todos ouvissem. Eu quero agora mesmo, não tente adiar ou pechinchar. 5.000 reais, se não tiver hoje, amanhã terá que ter. Isso não é negociação, é uma ordem. Sua mão direita se ergueu apontando para Isabela com total ameaça. Naquele segundo, Isabela sentiu-se realmente forçada a escolher entre curvar-se à extorsão ou desafiar o poder de uma autoridade fardada. A multidão que assistia apenas podia ficar em silêncio. Alguns rostos demonstravam simpatia, mas ninguém ousava falar. A situação confirmava o quão profundo era o medo da sociedade em relação às autoridades que abusavam do poder. E no meio dessa pressão, Isabela ficou parada. Seu coração batia forte, tentando reunir coragem para responder àquela exigência absurda. Ao perceber o choque de Isabela, Jairo riu levemente com um tom de desprezo. Cruzou os braços novamente. Seu olhar varreu a multidão que começava a prestar atenção. Com um tom casual, ele disse: assustada, é? Nos últimos 2 meses eu não vim. Isso não significa que foi de graça. Estou cobrando o retroativo. Então, 5.000 é justo. Suas palavras fizeram o sangue de Isabela ferver. Ela podia sentir como aquelas palavras eram lançadas com total premeditação. Como se quisesse afirmar que aquele mercado era seu território. Alguns comerciantes que ouviram a explicação de Jairo se entreolharam imediatamente. Alguns suspiraram desesperados, outros baixaram a cabeça com medo. Eles sabiam que aquele tipo de lógica não fazia o menor sentido. Mas quem ousaria desafiar um policial militar fardado? Isabela apertou com força a pinça de metal. Suas mãos tremiam segurando a emoção. Para ela, a razão dada por Jairo apenas reforçava sua ganância e arrogância. Nos últimos 2 meses, a situação no mercado estivera realmente mais calma. Sem propina, sem ameaças. Os comerciantes podiam vender com segurança. Agora toda essa tranquilidade parecia ter sido destruída em uma única frase. Isabela olhou para Jairo com os olhos brilhando de raiva e disse em voz alta: isso não é justo. Nós, comerciantes, estávamos tranquilos porque vocês não apareceram. Cobrar retroativo agora, como bem entendem, é claramente extorsão. Nós não somos vacas leiteiras que vocês podem espremer quando querem. Sua voz ecoou, fazendo com que a multidão que estava em silêncio se surpreendesse.
Senhoras que compravam pastéis cobriram a boca com medo de que Jairo se ofendesse. Mas para Isabela, aquela coragem precisava ser verbalizada. Sua dignidade era muito mais importante do que apenas se curvar à injustiça. Sua mãe, parada ao lado, tentou puxar o braço de Isabela, sussurrando em pânico: "Filha, não fale assim. É perigoso." Mas Isabela não se moveu. Ela sabia dos riscos. Mas engolir uma ordem daquelas faria a vida delas ainda mais oprimida. O rosto de Jairo mudou. O sorriso casual foi substituído por uma carranca de raiva. Ele claramente não esperava que uma vendedora tivesse a audácia de recusar com voz alta. Seu parceiro, que estava atrás, avançou meio passo. O olhar era afiado, pronto para exercer pressão. A multidão de espectadores ficou ainda mais presa no dilema. Havia quem admirasse a coragem de Isabela, mas a maioria temia que a situação explodisse. Um senhor idoso, vendedor de legumes, sussurrou baixinho: "Se todos ficarem quietos, seremos cada vez mais pisoteados. Mas se alguém tem coragem, com certeza será calado." Essa frase descrevia o estado de espírito de todos os comerciantes acostumados a viver sob a sombra da milícia e da propina. Jairo rosnou, seu tom de voz subiu. "Muita coragem sua recusar minha ordem. Você acha que essa farda é enfeite? Acha que este mercado está livre das minhas regras?" Ele deu mais um passo, ficando a poucos centímetros do rosto de Isabela. No entanto, Isabela continuou de pé, ereta. Embora seu corpo tremesse levemente, ela o encarou de volta sem hesitar. "Eu não vou pagar. Isso não é regra, é roubo. Se você quer dinheiro, trabalhe direito. Não oprima o trabalhador." Aquelas palavras foram como um chicote atingindo o ego de Jairo. Seu rosto ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram. Todos podiam sentir que um grande confronto acabará de começar. No meio do mercado naquela tarde, a coragem de uma jovem mulher desafiando diretamente uma autoridade fardada criou um momento que seria lembrado por todas as testemunhas presentes. As palavras de recusa que saíram da boca de Isabela foram como fogo acendendo a pólvora no peito de Jairo. Seu rosto estava rubro, os olhos arregalados de fúria. Sem pensar duas vezes, ele levantou a perna. Com um chute violento, Jairo golpeou o carrinho de Isabela e sua mãe. O som de metal e vidro se chocando ecoou alto, deixando todos no mercado atônitos. O carrinho, cheio de pastéis, coxinhas e massa fresca, virou. Todos os salgados caíram espalhados no chão sujo, misturando-se com poeira e restos de vegetais podres. O cheiro delicioso de fritura que antes abria o apetite transformou-se num odor rançoso misturado com o chorume do mercado. A mãe de Isabela gritou histericamente tentando segurar o carrinho, mas foi tarde demais. A mercadoria que prepararam desde a madrugada foi destruída num instante apenas pela raiva de um policial. As pessoas que assistiam prenderam a respiração. Algumas senhoras que carregavam sacolas de compras gritaram baixo, enquanto outros vendedores apenas paralisaram, sem coragem de fazer nada. A atmosfera do mercado, antes barulhenta, mudou subitamente para um silêncio mortal. Até as crianças que corriam pararam, observando a confusão aterrorizante. O carrinho tombado criava uma cena desoladora. Isabela, com o rosto pálido mas com os olhos cheios de fogo, olhava sua mercadoria espalhada. Cada pastel caído no chão era como um pedaço de sua dignidade sendo pisoteado. Ela sentia o peito apertado, mas sua raiva só aumentava. Sua mãe, ao seu lado, cobria a boca com a mão, o corpo tremendo violentamente. Lágrimas começaram a cair. Não apenas pela perda da venda, mas por se sentir humilhada na frente de tanta gente. Mas o mais doloroso não foi apenas o ato de violência, mas a reação dos espectadores que escolheram o silêncio. Ninguém teve a coragem de avançar. Ninguém estendeu a mão para ajudar. Eles apenas sussurravam, baixavam a cabeça ou fingiam não ver. Alguns, com rostos cínicos, comentavam baixinho: "Por isso não se deve bater de frente com a polícia." Dá nisso. Essa frase soou clara nos ouvidos de Isabela, aumentando sua ferida emocional.
Ela percebeu que não era apenas Jairo que oprimia, mas também a mentalidade de medo e resignação da sociedade que permitia que agentes como Jairo agissem livremente. A dor da mercadoria destruída era suportável, mas a humilhação testemunhada por tanto sem que ninguém se importasse era o que queimava seu coração. Jairo ficou de pé, respirando ofegante, mas um sorriso fino de vitória desenhou-se em seu rosto. Ele sentiu que tinha conseguido mostrar quem mandava ali. Apontou o dedo para Isabela e disse com grosseria: "Isso é uma lição por ousar me desafiar. Da próxima vez, pense antes de abrir a boca." Sua voz ecoou entre a multidão, reafirmando sua dominação e arrogância. Isabela o encarou de volta com os olhos marejados. Não por medo, mas por ódio. Embora sua mercadoria estivesse destruída, seu espírito ainda não. Ela sabia que ficar calada só faria Jairo ficar mais ousado. Aquele momento foi um ponto de virada. Sua dignidade foi pisada, mas sua coragem cresceu ainda mais forte. Diante de tantas testemunhas, a batalha entre a bravura de uma cidadã comum e a arbitrariedade de uma autoridade corrupta havia começado, e o mercadão era o palco principal. O tumulto causado por Jairo fez o mercado congelar. Todos ao redor da barraca olhavam com olhos arregalados, bocas fechadas, como se o medo tivesse engolido suas vozes. Os sussurros se espalharam rápido como fogo em palha seca. Havia quem concordasse com o silêncio, havia quem apenas baixasse a cabeça em concordância. O clima era de medo misturado com covardia. Aqueles que deveriam sentir a mesma dor, viravam o rosto, relutantes em se envolver. A falta de coragem parecia enraizada, nascida do medo do poder fardado. Se ela tivesse obedecido, não teria a barraca destruída assim, sussurrou um vendedor de frutas com amargura. Aquelas palavras fizeram Isabela perceber ainda mais: seu inimigo não era apenas Jairo, mas a passividade de um povo acostumado a viver sob pressão. Ela ficou ereta, embora o corpo tremesse, olhando ao redor com decepção. Sua mãe, ainda chorando, tentava recolher os restos de salgados do chão. Suas mãos tremiam, e as lágrimas caíam no chão úmido do mercado, simbolizando o quão vulneráveis elas pareciam aos olhos de quem assistia. Isabela abaixou-se para ajudar a mãe, enquanto a multidão apenas olhava sem agir. Alguns rostos até mostravam satisfação, como se a desgraça alheia fosse um espetáculo. Isabela sentiu o isolamento no meio da multidão. Ela sabia que se desistisse hoje, amanhã ou depois seria a vez de outro comerciante. Mas estranhamente eles preferiam o silêncio, deixando-a ser a vítima para que pudessem se salvar, pelo menos por enquanto. Essa era a face real da covardia disfarçada de prudência. Jairo observava tudo com satisfação. De pé, peito estufado, vendo mãe e filha recolhendo o lixo do chão. O silêncio da multidão era a prova de sua vitória. Ele sabia que o medo era mais letal que um soco. Com um tom cínico disse: "Viu? Ninguém tem coragem de te defender. Todos sabem quem manda aqui." As palavras ecoaram, confirmando que ele não atacara apenas o corpo de Isabela, mas subjugar a mente das pessoas no mercado. Porém, dentro de Isabela, aquelas palavras apenas acenderam uma chama de resistência maior. Ela percebeu que, embora todos escolhessem o silêncio hoje, a verdade não ficaria enterrada para sempre. Como se não estivesse satisfeito com o estrago, Jairo olhou para um balde grande que estava jogado não muito longe da barraca. O balde continha água suja, escura, uma mistura de restos de lavagem, lodo do mercado e um cheiro podre que ardia no nariz. Sem hesitar, ele pegou o balde com uma mão e o ergueu bem alto. Seu movimento foi brusco e cheio de raiva, fazendo quem via prender a respiração. Em segundos, Jairo despejou todo o conteúdo do balde diretamente sobre o corpo de Isabela. A água imunda a cobriu da cabeça aos pés. Encharcou seus longos cabelos negros, fazendo os fios grudarem em seu rosto pálido. A camisa branca impecável que Isabela usava mudou de cor instantaneamente, tornando-se marrom e cheia de manchas. A calça descolou em sua pele pesada. A cena era cruel. Parecia que o corpo de Isabela fora transformado em atração para ser humilhado em público. O murmúrio do mercado foi rompido pelo grito doloroso da mãe. "Minha filha!" gritou com a voz rouca de choro.
Ela tentou alcançar o corpo de Isabela, agora encharcado e coberto de sujeira. Mas suas pernas velhas tremiam, fazendo-a andar com dificuldade. As lágrimas escorriam, molhando sua roupa simples. O choro dela cortava o coração. No entanto, ninguém na multidão se moveu para ajudar. Todos estavam paralisados. Alguns cobriam a boca com a mão, outros desviavam o olhar por nojo ou pena. Mas ninguém ousou enfrentar. Isabela ficou estática. Seu corpo tremia de frio e de nojo. O cheiro podre da água invadia seu nariz, aumentando a sensação de vergonha. Mas apesar da fraqueza física, seus olhos continuavam acesos, encarando Jairo com um ódio profundo. Para Jairo, aquilo era o auge de sua arrogância. Ele ficou de pé após jogar a água suja, sorrindo com satisfação. Sentia que tinha dado uma lição inesquecível à vendedora atrevida. Seu parceiro atrás apenas sorria de canto, aproveitando a cena de humilhação sem um pingo de culpa. Pareciam predadores brincando com a presa. O mercado ficou mais agitado com sussurros. Tá vendo o resultado? Por isso não se enfrenta à polícia, disse alguém, salgando a ferida aberta. Isabela ouvia tudo, mas recusava-se a baixar a cabeça. Mesmo coberta de imundície, manteve a coluna ereta. Mostrava que sua dignidade não desmoronaria tão fácil. Por trás da vergonha, do nojo e da dor, nascia uma determinação de ferro no peito de Isabela. Ela sabia que não era mais sobre os pastéis ou a roupa suja. Era sobre a dignidade humana. Sua mãe ainda soluçava, tentando limpar a camisa branca da filha com as mãos trêmulas, mas a mancha era permanente. Depois de saciar sua raiva chutando o carrinho e jogando a água suja, Jairo olhou para Isabela, molhada e suja, com um olhar perfurante de soberba. Gritou para que todo o mercado ouvisse: amanhã o dinheiro tem que estar aqui, ou eu voltarei e farei pior do que isso. A ameaça ecoou, cravando-se nos ouvidos de todos. Não era um blefe, era uma sentença. Jairo queria mostrar que o terror não pararia até que ela se curvasse. Isabela ficou em silêncio. O corpo tremia porque a roupa molhada estava gelada e pegajosa. Mas o brilho em seus olhos não se apagou. Ela sabia que a ameaça era real. Sua mãe rezava baixinho para que a filha não resistisse mais pela segurança delas. Mas para Isabela, render-se não era opção. Jairo recuou devagar, o rosto ainda com um sorriso vitorioso. Ele e o parceiro caminharam pela multidão calmamente, como se tivessem feito algo normal. As pessoas abriam caminho rapidamente, baixando a cabeça. Assim que Jairo se afastou, os sussurros explodiram. Alguns criticavam a imprudência de Isabela, outros lamentavam. Mas ninguém se aproximou para confortá-la. O clima continuava tenso. A sombra da ameaça de Jairo pairava no ar. Isabela olhou para as costas de Jairo se afastando, com um olhar de ódio e determinação. Ela sabia que o dia seguinte definiria tudo. Sua mãe segurou sua mão com força, esperando parar qualquer intenção de revide. Mas no fundo do coração, Isabela já tinha decidido. A ameaça de Jairo não a faria recuar. Pelo contrário, fortaleceu sua certeza de que algo precisava ser feito para parar aquela arbitrariedade. O mercado municipal, naquele dia, não foi apenas palco de humilhação, mas o ponto de partida de uma revolta. E Isabela sabia, amanhã não seria sobre dinheiro, mas sobre honra e justiça. Na manhã seguinte, a atmosfera do mercado parecia normal. A correria de sempre. Como se o incidente de ontem fosse águas passadas. Mas para Isabela, era o dia do julgamento. Ela decidiu, não haveria 5.000 reais. Ela escolheu ficar de pé, apesar do risco. Vestia roupas limpas e arrumadas, mas as cicatrizes da humilhação ainda estavam lá. Cabelo solto, rosto firme. Ao seu lado, a mãe estava com o rosto abatido, olhos inchados de chorar a noite toda. Mas por trás da ansiedade havia algo diferente. Isabela não estava mais sozinha. Desde a madrugada, um homem alto de corpo robusto rondava o mercado. Era Hélio, tio de Isabela, de 40 anos. O general do exército brasileiro. Sua aparência era simples,
camiseta preta justa realçando o peitoral, calça camuflada do exército e coturnos pretos robustos. Mesmo sem a farda de gala, sua imponência era impossível de esconder. Olhar afiado, alerta. Indicava anos de experiência em campo. Hélio estava no meio da multidão, calmo. Discreto, mas com uma aura de disciplina forte. Veio sem alarde, observando de longe. Ele sabia que Jairo não era apenas um valentão, mas um mau policial sujando a farda. Por isso decidiu intervir pessoalmente. Isabela, enquanto atendia, olhava de relance para a multidão, confirmando a presença do tio. Sentia um alívio mudo. Sabia que Hélio era sua muralha. A mãe perguntou trêmula: filha, tem certeza? E se ele vier mesmo? Isabela respondeu firme, mas baixo: não vamos pagar, mãe. Dessa vez não estamos sozinhas. A frase fez a mãe calar, olhando a filha com um misto de medo e admiração. A coragem de Isabela era herança de família. Enquanto isso, Hélio calculava cada movimento. Sabia que Jairo apareceria. Os comerciantes começaram a sussurrar, curiosos se Isabela pagaria ou resistiria. Ninguém sabia da força que a protegia naquele dia. Hélio, com seu porte atlético, esperava o momento certo. Ao meio-dia, a sombra temida surgiu. Passos pesados no corredor. As pessoas se afastaram automaticamente. Jairo, com a farda da PM impecável, caminhava cheio de falsa autoridade. Queixo erguido, arrogância pura. Atrás, o parceiro com olhar frio. A multidão agitou-se, lá vem ele. O mercado silenciou, a tensão voltou. Todos os olhos na barraca de Isabela. Com voz alta, Jairo falou assim que chegou: cadê o dinheiro? 5.000. Eu dei o prazo. Não tente brincar comigo. Sua voz ecoou, assustando as senhoras vizinhas. Isabela ficou ereta atrás do balcão improvisado. Rosto calmo, mas tensão nos olhos. Estava exausta, mas a coragem falava mais alto. Sabia que o tio observava. A multidão formou um círculo, assistindo ao drama. Mãe, como fazemos? Sussurrou Dona Maria. Isabela respondeu apenas com o olhar. Não se curvariam. Vendo isso, Jairo enfureceu-se. Bateu o pé e gritou: não me importo com desculpas. O dinheiro tem que estar aqui agora. Senão, garanto que sua barraca nunca mais ficará de pé, e será pior que ontem. A voz ecoou, espalhando a ameaça. Jairo queria mostrar que recusar significava destruição. Mas ele não percebeu o olhar de águia de Hélio atrás da multidão, pronto para agir. A discussão esquentou. De repente, uma voz grossa rompeu o silêncio do mercado. Parado aí! Gritou um homem da multidão. Todas as cabeças se viraram. De trás da linha de pessoas, surgiu a figura imponente de Hélio. Com a camiseta preta e a calça camuflada, caminhou firme em direção a Jairo. Seu olhar era fuzilante, cheio de autoridade militar incontestável. Cada passo fazia a multidão recuar, abrindo caminho como se uma força invisível os empurrasse. O mercado ficou mudo. Hélio parou bem na frente de Jairo, encarando de cima. O policial travou na hora. Com voz de trovão, Hélio bradou: o que você pensa que está fazendo? Você acha que essa farda te dá o direito de humilhar o trabalhador? A voz estremeceu quem ouviu. Jairo, antes todo-poderoso, murchou. Ficou pálido, lábios tremendo, sem resposta. O parceiro dele baixou a cabeça, sem coragem de encarar. A aura de Hélio era esmagadora. Isabela olhou para o tio com os olhos marejados de alívio e orgulho. Finalmente alguém a defendia. A multidão começou a cochichar, incrédula. Sem dar chance para Jairo inventar desculpas, Hélio desferiu um soco direto. O golpe acertou em cheio o rosto de Jairo, fazendo o corpo robusto cambalear para trás. Sangue escorreu do canto da boca, manchando a farda. Jairo tentou se equilibrar, chocado. Antes que pudesse reagir, Hélio avançou mais um passo, encarando-o de perto e disse com voz gélida e autoritária: grave bem isso. Sou general do Exército Brasileiro.
Se você ousar repetir o que fez, não serei só eu, mas toda a corporação que ainda tem honra vai caçar você. Nunca mais ouse pisar na dignidade do povo na minha frente. A frase foi como uma facada, destruindo não só o corpo, mas a moral de Jairo. Ele não era mais o temido, mas sim um policial humilhado em público. A multidão explodiu em aplausos e gritos. Finalmente alguém teve coragem, gritavam. O medo virou euforia. Isabela abraçou a mãe, olhando o tio com respeito. Dona Maria chorava, agora de alívio. Hélio permaneceu firme e vigilante. Jairo, segurando o rosto inchado e cheio de vergonha, recuou com o parceiro, sumindo na multidão. Naquele dia, o Mercadão de São Paulo testemunhou que a coragem e a firmeza podem derrubar a arrogância. O povo percebeu, a injustiça só para quando alguém ousa levantar a cabeça. E ali no meio de